Paz do Senhor a todos. Hoje é motivo de alegria poder estar mais uma vez aqui na nossa igreja do Parque Imigrantes, a convite do pastor José Leandro Neto e também aqui da congregação como um todo. E foi-me dado um tema aqui, que ele é um tema que é um tanto quanto profundo, embora à primeira vista possa parecer simples. Eu gostaria de convidá-los, você que está na sua casa e que tem condições de fazer uso de uma Bíblia neste momento, e os irmãos aqui presentes, que venham abrir suas Bíblias na segunda carta que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo de número 1. O ideal mesmo seria que pudéssemos ler do capítulo 1, do versículo 21 até o versículo número 22, pelo menos, mas devido ao tempo, para nós podermos aqui aproveitar bem esse momento, nós estaremos lendo apenas 2 versículos, por enquanto, versículos de número 21 e versículos número 22. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 1, versículos 21 e versículo de número 22. Eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta, porque sempre que necessário nós vamos recorrer ao contexto desta passagem para elucidar o significado conforme a exposição que estará sendo feita nesta noite. Enquanto os irmãos procuram o texto, eu gostaria de fazer um breve comentário introdutório a respeito desta igreja. Esta igreja que estava na região da Acaia e que foi fundada pelo apóstolo Paulo, juntamente com a cooperação de Timóteo. E se você ler a primeira carta que foi escrita a esta igreja, você perceberá que esta igreja ela tinha grandes problemas de ordem espiritual, problemas de ordem filosófica, problemas de ordem comportamental. E Paulo então tem que escrever tanto a primeira quanto a segunda carta e fazer correções àquela igreja, de modo que tais correções entristeciam aos cristãos que tinham o contato com aquela epístola. As cartas eram mandadas às cidades, lidas na igreja, em cada reunião. Então os irmãos se entristeciam muito devido à severidade que o apóstolo Paulo teve de tratar com os irmãos a respeito de tais circunstâncias que envolviam a prática daquela igreja. Nós sabemos, irmãos, que existiram outras cartas que Paulo escreveu aos Coríntios, pelo menos uma, além dessas 2 que foram preservadas, no mínimo uma a mais foi escrita. Mas nós vamos ficarmos fixos aqui nas 2 cartas que foram preservadas e que nós temos em mãos, que já é suficiente e foi a que Deus inspirou para que nós pudéssemos ter grandes lições e aplicações também em nossas vidas. Tendo dito isso, nós vamos ler então capítulo 1, versículos 21 e versículo de número 22. Mas aquele que nos confirma convosco em Cristo e nos ungiu é Deus, que também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nosso coração. Almeida Revista Atualizada, que é a Bíblia que eu tenho em mãos, encerra o versículo aqui, mas outras traduções trazem como garantia do que está por vir. Tanto esta tradução como as outras, elas completam, porque o termo penhor, por si só, já diz respeito à garantia, ou ao pensamento a respeito da garantia. Primeiro nós vamos partir para entender um pouco a linguagem que Paulo usa nesses 2 versículos, e depois vamos contextualizar para compreendermos qual é a eficácia desta unção, deste selo a qual Paulo se refere e deste penhor. Nós sabemos que esses 3 termos aqui, eles
tem representatividade muito importante para os cristãos e para o apóstolo Paulo, em especial com seus companheiros Timóteo e Silvano, que são mencionados aqui no primeiro capítulo. Silvano é o mesmo que Silas. Então, quando Paulo ele fala que no plural Deus nos ungiu, nos selou e colocou o Espírito dele em nosso coração como penhor, nós percebemos que o apóstolo Paulo está referindo a ele e pelo menos a Timóteo e a Silas. Mas esta aplicação também é verdade para todo o cristão, em todo lugar e em qualquer tempo. Então Paulo, ele usa essas três expressões que são muito significativas. Primeiro, o termo unção. O termo unção, ele é tirado desde a prática do Antigo Testamento, por exemplo, quando o sumo sacerdote era escolhido para a sua função. Então, era derramado sobre o sumo sacerdote e aspergido sobre ele, na sua cabeça, na ponta da sua orelha direita, na ponta do seu dedo direito e no seu pé direito. Era espargido sobre ele de maneira simbólica aquele óleo que representava que aquele homem fora separado para um serviço especial a Deus. E o apóstolo Paulo diz que Deus o havia ungido, a ele, a Timóteo, a Silvano, e mais uma vez isso também aplica-se de modo geral a todo cristão. Deus ungiu o seu povo, Deus ungiu os seus ministros, Deus ungiu os obreiros, Deus ungiu os líderes e os cooperadores, os separou para um uso específico e exclusivo para a sua glória. Então o termo unção aqui tem um significado de separação para uso exclusivo. Então Paulo diz, Deus nos ungiu, a mim, a Timóteo, a Silas. A igreja agora, podemos fazer uma aplicação também à igreja, aos servos de Deus, para um objetivo, para um fim exclusivo. O segundo termo que o apóstolo Paulo aplica aqui é o selo. Deus é que nos ungiu e nos selou. Então o termo selo aqui, ele é usado fazendo referência a uma linguagem comercial que era praticada na época. Hoje, quando você compra uma propriedade, seja um automóvel, seja um imóvel, ou qualquer propriedade que você adquira, você precisa levar num cartório o tal documento que comprove que a partir de então a propriedade passa a pertencer a você, e você precisa assinar o documento como garantia de que a partir de então aquilo pertence ao dono daquela assinatura. No período em que o texto bíblico foi escrito, nós percebemos que a prática para confirmar a propriedade de uma posse era o selo. Então eles tinham lá o brasão da família, o selo pessoal, às vezes um carimbo, às vezes num anel, onde eles colocavam ali a cera quente e introduziam a imagem do carimbo, o relevo do carimbo naquela cera quente, e depois pressionava sobre o documento de posse, e aquele selo, aquele documento, ele passava a ser a garantia de que aquela propriedade era do dono daquele símbolo, ou, usando o termo moderno, daquela assinatura. Então Deus, ele nos separou para uso exclusivo dele, os ministros, porque Paulo fala em primeira mão dele e dos seus cooperadores, mas aplica-se também à igreja. Deus nos separou, e quando ele nos separa para sermos sua propriedade, ele coloca sobre nós o seu selo, a sua assinatura. Então, a partir deste selo, desta assinatura irrevogável, você não pertence mais a si mesmo, mas você pertence ao Senhor.
Então nós não somos donos de nós mesmos. Você não é dono de si. Você não faz o que lhe dá na telha. Você não age da maneira que melhor lhe convém. A partir do momento em que você foi ungido, separado para Deus, e tem sobre si o sinal do Senhor, o selo, a assinatura de pertencimento, a partir de então você é propriedade do Senhor, servo do Senhor, e não vive mais para si mesmo, mas vive para aquele que lhe resgatou. Eu quero lembrá-los de uma expressão dita pelo apóstolo Pedro, quando ele diz: não fostes com ouro e com prata que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver, que herdastes por tradição de vossos pais, mas foi pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Então, nós pertencemos a Deus através do sacrifício de Cristo, e Deus nos separa e tem sobre nós o seu selo, a sua assinatura, que garante que nós somos a sua propriedade. E a terceira expressão aqui é o penhor, que colocou o seu Espírito em nosso coração como penhor, e a outra tradução diz como garantia daquilo que está por vir. O penhor aqui, ele tem a expressão também comercial. É como se uma pessoa fosse a uma loja para comprar determinado objeto, e ela então paga a primeira parcela. Aquela primeira parcela serve como garantia, serve como penhor, de que a partir de então, tal objeto pertence àquele que pagou a primeira parcela, ou aquele que deixou o penhor. Então esse termo terceiro a que Paulo se refere, está dizendo que Deus, além de nos separar, ungir, além de nos selar, colocar a sua assinatura de propriedade sobre nós, Ele já pagou a primeira parcela. Ou seja, Ele já nos deu o teu Espírito Santo, e o Espírito Santo sobre nós é uma representação divina de que Ele já empenhou-se por nós, e que nós somos sua propriedade, e Ele voltará para tomar posse daquilo que é seu, já que Ele garantiu com a primeira parcela da prestação, com o penhor, que agora você é dele, e repito, de maneira irrevogável. Tendo isto em mente, é necessário nós pensarmos nas consequências práticas do que Paulo fala nos versículos 21 e 22. Então, essa questão da unção, essa questão do selo, e essa questão do penhor, não é apenas uma experiência emocional e sentimental que nos domina, mas é uma consciência que há em nós, de quem nós pertencemos, e especialmente como nós devemos nos comportar de maneira perseverante. Nós poderíamos pensar, ora, alguém que Deus ungiu, alguém que Deus selou, e alguém que Deus deixou o seu penhor como garantia daquilo que há por vir, esta pessoa então terá uma vida que será um mar de rosas, ou terá uma vida, usando uma terminologia contemporânea, plena, sem problemas, sem dificuldades, sem obstáculos, somente com vitórias sobre vitórias. Mas nós vamos perceber que a unção, o selo e o penhor terá um efeito prático sobre nós, que nos dará condições de enfrentarmos as tribulações que nós teremos por sermos cristãos. Você conhece o texto? Neste mundo tereis aflições, tem bom ânimo, eu venci o mundo. Então nós sabemos
que as aflições, elas são certas sobre a vida daqueles ungidos, selados e que foram penhorados pelo Senhor. Para entendermos um pouco disso, eu gostaria de recorrer ao capítulo 1, versículo 1 até o versículo 6, quando Paulo diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, a igreja de Deus que está em Corinto, a todos os santos em toda a Acaia. Graça a vós outros e paz, da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia, com a consolação com que nós mesmos somos contemplados por Deus. Porque assim como os sofrimentos de Cristo se manifestam em grande medida a nosso favor, algumas traduções, a NVI, por exemplo, diz: sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, assim também a nossa consolação transborda por meio de Cristo. Mas se somos atribulados, é para o vosso conforto e salvação. Se somos confortados, é também para o vosso conforto, o qual se torna eficaz, suportando vós com paciência os mesmos sofrimentos que nós também padecemos. Então Paulo dizendo: eu sou ungido, eu sou selado, há um penhor que garante que eu sou propriedade de Cristo, e esse penhor é o Espírito Santo dele em meu coração. Embora com toda esta graça maravilhosa, nós passamos por muitas tribulações. E daqui a pouco vou mencionar pelo menos 2 aspectos das tribulações a que Paulo aqui faz menção. E Paulo ele vai dizer que as tribulações que vieram sobre ele têm um propósito. Ele diz: na medida em que transbordam sobre nós as tribulações, as dificuldades, a mesma medida que isto ocorre também que Deus derrama sobre nós as suas consolações. E glória a Deus por isso. Em outra parte, o mesmo apóstolo, o Paulo, ele vai dizer que ele teve uma experiência. Ele vai dizer que ele foi elevado, embora ele use aqui, naquele texto, a terceira pessoa, para não referir-se diretamente a si mesmo. Ele vai dizer: conheço um homem, se no corpo não sei, ou se fora do corpo não sei, que foi elevado ao terceiro céu, no qual teve visões e revelações, que não pode mencionar agora e nem depois, porque não podeis suportar, coisas inefáveis ou indizíveis. E por causa das excelentes revelações de Deus, foi-lhe dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás a esbofeteá-lo. Deste homem me gloriarei. Então o que Paulo está dizendo é que na medida em que ele tinha uma experiência mais profunda com Deus, na medida em que as revelações se descortinavam a ele, a mesma medida vinham as tribulações sobre a vida dele. E na mesma medida que vinham as tribulações sobre a vida dele, ele ora ao Senhor por 3 vezes, pedindo para que Deus cessasse aqueles sofrimentos que ele tinha, no qual Jesus responde: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Na medida do transbordo das dificuldades e tribulações, a mesma medida transborda sobre nós as consolações de Cristo Jesus. Então, se nós somos ungidos, selados e temos o penhor como garantia, ou fomos penhorados como garantia do pertencimento a Deus, somos cheios do Espírito Santo, o Espírito de Deus está em nosso coração, nós passaremos por tribulações, mas em meio às tribulações não nos faltará a consolação de Cristo Jesus.
Eu sei que você que me ouve aí na sua casa, e alguns irmãos aqui presentes, tem as suas lutas, as suas dificuldades, os seus labores, as suas tribulações. Talvez não com a mesma, ou certamente não com a mesma intensidade a de que Paulo refere a respeito da sua experiência ministerial. Mas nós temos a garantia de Deus, como seus servos, como pertencentes a Ele, que em meio às nossas lutas e tribulações, não nos faltará a sua consolação. Então, se você está sofrendo agora, se você está sendo atribulado agora, se a enfermidade bateu a porta da sua casa, se a crise chegou e parece que não vai mais passar, a pandemia aqui, que há tribulação, há também na mesma medida as consolações de Cristo. Você não está sozinho, você não está sozinha em meio a esta dificuldade. Consolação aqui, no original, não significa apenas o alívio, mas consolação aqui significa fortalecimento. Perceba que uma das funções, um dos títulos dado ao Espírito Santo de Deus é de consolador. Consolador é o paracleto, é o advogado, é o ajudador. Você vai se lembrar do que está escrito no Evangelho de João, no capítulo 14. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou-lhe teria dito, vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei para vós, e vos receberei para mim mesmo, para onde quer que eu esteja, estejais vós também. Não vos deixarei órfão, rogarei ao Pai, Ele vos enviará o Espírito Consolador, que estará convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não vê e não pode receber, mas vocês o conhecem e Ele estará para sempre convosco. Consolador em João, no capítulo 14, e também aqui na expressão paulina, significa o ajudador que está ao nosso lado e que nos fortalece. Então, na medida que nós temos a tribulação por causa do Evangelho de Cristo, nós temos a garantia da presença contínua de Deus, fortalecendo-nos para vencer tais tribulações. De modo que as tribulações não derrubam o crente fiel, as tribulações não deixam o crente fiel prostrado, porque com a tribulação vem o fortalecimento de Deus por meio do teu Espírito Santo. És ungido, és selado, fostes penhorado pelo Senhor. Saiba que haverá tribulação, mas as tribulações não te destruirá. As tribulações não te deixará prostrados, porque ao seu lado há o Espírito Santo, que é aqui, na linguagem de Paulo, simbolicamente é o penhor, é a garantia, o primeiro pagamento, a primeira parcela de que você pertence a Ele, e Ele então virá um dia e o receberá para sempre. Glória a Deus por isso. Então nós percebemos que Paulo ele vai dizer, na medida em que nós somos atribulados, somos consolados, para que também tenhamos experiência com as tribulações, para que possamos consolar aqueles que também foram angustiados. Então, o efeito prático da unção, do selo e do penhor é nos capacitar para suportar tribulações. Sermos consolados e também podemos superar e consolarmos as pessoas que de igual modo estão também sendo atribuladas ou angustiadas. Versículo 7, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte: a nossa esperança a respeito de vós é esta, sabendo que, como sois participantes dos sofrimentos, assim o sereis da consolação. Então Paulo diz, nós, eu, Timóteo, Silvano e outros apóstolos do Senhor verdadeiros, participamos do sofrimento de Cristo, por amor ao Evangelho,
E na medida que sofremos, somos consolados. E a nossa esperança é que vocês, olhando para nós, tenham em nós o exemplo, porque vocês também passam por sofrimentos e tribulações. E olhando para os nossos sofrimentos, os seus sofrimentos, os que vocês experimentam em si mesmos, possam ser comparados. E vocês sejam fortalecidos em saber que assim como nós vencemos, vocês também vencerão. E vocês tenham a garantia de que assim como nós somos consolados, vocês também estarão sendo consolados. Que a nossa experiência como ministros, diz Paulo aqui, sirva para vocês como reflexo de como vocês devem enfrentar as tribulações e devem também ser consolados por Cristo Jesus. O contexto é este. Nós, sabendo a quem pertencemos e com plena convicção e consciência, possamos ser exemplos dos que sofrem, e os que sofrem olhar para nós, suportem as tribulações e recebam também as consolações. Glória a Deus por isso. Observe que o apóstolo Paulo, para não ficar somente na questão da sua homilia, da sua fala, ou da sua exposição dos fatos, ele deixa aqui, a partir do versículo 8, ele vai deixar aqui uma referência das experiências de tribulação que ele passou. É como se Paulo diz: eu não estou apenas dizendo sobre tribulações a vocês, eu não estou apenas teorizando sobre isso, eu não estou apenas especulando sobre isso. Eu quero dizer a vocês, e agora eu vou dar a vocês relatos, mostrar fatos dos quais vocês têm conhecimento, porém não de maneira tão extensa, de pelo menos um momento de tribulação que eu suportei com meus companheiros. E no versículo 8 ele vai dizer assim: porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Contudo, já em nós mesmos tivemos a sentença de morte, para que não confiemos em nós, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e livrará de tão grande morte, em quem temos esperado que ainda continuará a livrar-nos. Então veja, Paulo não é apenas um faloleiro, uma pessoa que fala teoricamente sem experiências de sofrimento. Ele dá aqui pelo menos há inúmeros na jornada ministerial dele. Mas ele dá um exemplo, possivelmente o exemplo mais próximo da época que ele escreveu. Possivelmente ele escreveu a partir da Macedônia. Então ele dá aqui um exemplo das tribulações que ele sofreu na cidade da Ásia Menor, na cidade de Éfeso. Pode ser que o apóstolo Paulo esteja referindo-se ao que está escrito no livro de Atos, capítulo 19, versículo número 23 a seguir, que é quando os ourives ali se juntaram para barrar a pregação de Paulo, porque devido à pregação do evangelho, as pessoas se convertiam ao cristianismo e abandonavam a idolatria, e o comércio da idolatria de Éfeso estava quebrando. E os ourives, por motivos comerciais, inflaram o povo contra o apóstolo Paulo e seus companheiros. E aí então houve um grande risco da vida de Paulo com os seus companheiros. É possível que ele esteja mencionando a respeito desta passagem. Porém, há também a possibilidade que Paulo está falando de algum tipo de perseguição ou tribulação, ainda mais recente quando ele escreveu a epístola, e que os cristãos de Corinto tinham informações, porém não detalhadas. E este perigo que Paulo passa aqui, ele refere-se a eles de maneira que
a situação foi tão grave, a pressão foi tamanha, o risco de morte foi tão real, que eles desesperaram das suas próprias vidas. Então Paulo, ele experimenta aqui uma terrível perseguição e tribulação, a que ele achou que o seu ministério findaria ali, junto com a sua vida. Porém, ele orou ao Senhor que tem poder de ressuscitar os mortos. Ora, o Deus que tem poder de ressuscitar os mortos, este Deus tem poder de me livrar de uma tribulação tamanha, tão grande, que possa trazer próximo a mim a morte iminente. E ele orou a este Deus, em meio àquela terrível tribulação e risco. E Deus respondeu a oração do apóstolo Paulo e o livrou. Queridos, não existe tribulação da qual Deus não possa se livrar. Veja a experiência de Paulo. Paulo serviu ao Deus que tem poder de ressuscitar as pessoas dos mortos, e o fará na sua volta. E Paulo, que confia no poder de Cristo para ressuscitá-los dos mortos, não confiaria para livrá-los de uma grande morte? Então não há situação a que Deus não possa se livrar. Você que está me ouvindo aí, que está passando por uma situação terrível, talvez você diga, mas você não sabe, você não compreende a intensidade do problema que eu estou vivendo. Eu quero te dizer uma coisa: estas dificuldades ou tribulação não vencem a ordem de Deus, não vence a ordem de Deus. Se Deus assim desejar e for o seu querer, pela sua soberana vontade, Ele te livra de qualquer situação, por mais terrível e desesperadora que seja. Então Deus pode livrar a sua família da situação que você está passando. Deus pode livrá-lo dessa enfermidade. Deus pode livrá-lo dessa tribulação pela sua soberana vontade. Não há nada que Ele não possa fazer. Como disse em outro lugar, por acaso há alguma coisa difícil ao Senhor? Então você que está desesperado, desesperançado, ouça a experiência do apóstolo Paulo. Ele era ungido, ele era selado, e Deus tinha dado penhor a ele, que é o Espírito Santo, como garantia de propriedade. Deus não livrou ele daquelas tribulações terríveis e desesperadoras, mas Deus o livrou naquelas tribulações terríveis e desesperadoras. E quando ele tinha colocado um ponto final, dizendo, desesperei da própria vida, veio o livramento. E ele acredita então que Deus poderá livrá-los de outras tribulações que futuramente virão. Assim é Deus com a sua igreja, assim é Deus conosco, assim como foi especificamente com Paulo e seus companheiros. Glória a Deus. Perceba que agora nós já encaminhamos para o final da exposição. Eu gostaria de dizer-los uma coisa que é muito importante aqui agora. Eu disse aqui no começo dessa mensagem que eu estaria falando a respeito de pelo menos duas formas de tribulação em que Paulo experimentou. A primeira, então, é uma perseguição física, porque por ser ele com seus companheiros um pregador da verdade, então ele sofreu tal tribulação conforme referido no versículo 8 e 9 a seguir. Então a perseguição era física, era risco de morte, era açoite, era possíveis prisões, e futuramente ele realmente teve prisões. Então era uma perseguição mais de ordem física, com peso também espiritual. Então essa é uma perseguição externa, a perseguição do mundo, ou dos falsos crentes, aos verdadeiros crentes, do mundo, também do mundo aos cristãos. Agora Paulo ele vai dizer das perseguições, dificuldades internas. Então os cristãos sofrem problemas de ataque do mundo em direção à igreja, mas também sofrem ataques dentro da própria igreja. E Paulo vai dizer o seguinte: havia ali em Corinto alguns falsos mestres
que se introduziram na igreja e queriam desautorizar as epístolas do apóstolo Paulo, assim como também queria desautorizá-lo quando ele chegasse para instruir de maneira presente àquela igreja. Os falsos mestres que queriam minar a autoridade do apóstolo Paulo e usurpar a autoridade dele, eles recebendo a informação. Se você pegar aí no capítulo de número 16 da primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16 você vai perceber que Paulo faz uma promessa aos Coríntios. Lembre que eu estou dizendo que estou trabalhando com as duas cartas preservadas, primeira e segunda, que é o que está no cânon na sua Bíblia. Então, com base nisso, capítulo 16 da primeira carta, lá no finalzinho da carta, Paulo faz uma promessa aos cristãos de Corinto. Paulo diz assim: olha, eu irei à Macedônia, e quando eu for à Macedônia, eu vou passar aí e ficar um tempo com vocês. Eu vou à Macedônia para fazer a coleta, para levar esses valores e o que nós coletarmos para os cristãos pobres de Jerusalém. Então, quando eu for fazer esse trabalho de coleta, eu pretendo ir, passar por Corinto primeiro e ficar um tempo com vocês. E depois retornarei. Só que por algum motivo que a Bíblia não deixa clara, o apóstolo Paulo, ele não consegue cumprir o plano primário. O apóstolo Paulo vai para a Macedônia, mas não passa por Corinto. Então, quando nós chegamos aqui na segunda carta, possivelmente Paulo está na Macedônia quando escreve. E ele foi para a Macedônia sem passar primeiro por Corinto. O que aconteceu? Aconteceu que os falsos mestres, os que queriam minar a autoridade de Paulo, dizer que Paulo era um homem que não tinha palavra, dizer que Paulo era um homem sincero, eles começaram a inflamar a igreja contra Paulo, dizendo que Paulo, ele era um homem de duas palavras, dizendo que Paulo dizia uma coisa e não cumpria, porque Paulo disse que passaria lá e não passou, e foi direto para Macedônia. E aí, sabendo de tal acusação, ataques internos, a igreja inflada contra Paulo e seus companheiros por causa desses falsos mestres, Paulo então vai defender-se na segunda carta e vai dizer assim: nós não somos homens de duas palavras. Então ele fala de si mesmo: eu não sou um homem de duas palavras, eu não sou um homem de sim e não. Quando eu disse sim, eu não pensava em não, e se eu disser não, eu não penso em sim. Então eu sou sim, sim, eu sou não, não. Agora, qual que era o meu plano? Por que mudou o meu plano? Para que vocês fossem duplamente abençoados, e vocês não estão entendendo isso. Porque se eu fosse primeiro, passasse primeiro por vocês, e fosse a Macedônia, eu estaria com vocês uma única vez. Mas eu quero abençoar vocês duplamente. O meu zelo por vocês, diferente do que dizem os falsos mestres, é tamanho, que o meu desejo, a minha mudança de plano passou pelo quê? Eu quero ir, passar aí, ir para a Macedônia e voltar novamente por Corinto, o que na primeira ocasião não seria possível, devido aos compromissos assumidos também pela Judéia. Então, quando eu disse que ia e não fui, foi por circunstâncias inesperadas, e agora eu irei, eu não vou deixar de ir. Mas quando eu for, vocês serão duplamente abençoados, porque eu vou, passarei por aí, e quando voltar, passarei por aí, e ficarei também com vocês. Então essa ideia de que eu não me preocupo com vocês, ou que eu tenho duas palavras, não é verdadeira. Na verdade, o meu zelo é tamanho, que eu mudei o plano para abençoar vocês duplamente. Então veja que Paulo está sendo acusado de falta de zelo, acusado de insinceridade, ele está sendo atacado fora da igreja, nas tribulações mencionadas nos versículos anteriores em Éfeso, e ao mesmo tempo sendo atacado dentro da igreja pelos falsos mestres e por pessoas que queriam minar a sua autoridade. Mas Paulo, ele não sucumbia. Por quê? Porque ele era ungido, porque ele era selado e porque ele tinha o penhor do Espírito em seu coração e convicção de que ele pertencia ao Senhor e que nada poderia impedir a sua marcha e o seu sucesso ministerial. O que nós aprendemos com isso, irmãos? Se você é ungido, se você é selado e você é propriedade do Senhor, Ele
te deu o Espírito, se você tem o Espírito de Deus sobre a sua vida, é a garantia de que você pertence a Ele. Os ataques externos não lhe destruirão. Os ataques internos não lhe destruirão. Paulo fala aqui, especial do exercício do seu ministério e seus companheiros, mas aplica-se também à igreja essa realidade. Nada pode destruir um verdadeiro servo do Senhor, e que confia na sua palavra, e que é propriedade dele. Por isso que nós temos que entender que tal bênção de sermos cheios do Espírito, por assim dizer, é evidenciado não apenas nas manifestações de nossas emoções. É evidenciado não apenas quando derramamos lágrimas, ou não apenas quando há em nós um momento de manifestações de dons espirituais, quais sejam, mas é principalmente na capacidade dada por Deus para perseverarmos em meio às tribulações, sejam elas externas ou internas. Um crente ungido, selado e penhorado pelo Senhor, irmãos, ele não arreda o pé do Senhor, da casa do Senhor, ele não abandona a fé, porque ele tem convicção a quem ele pertence. O efeito disto que Paulo diz no capítulo 1, versículo 21 e 22, é de que nós seremos perseverantes e permanentes, firmes no Senhor Jesus. É triste dizer que há muitas e muitas pessoas que dizem ser cheias do Espírito, ser ungida, ser selada e penhorada, mas que não conseguem perseverar nas tribulações. Mas eu quero dizer uma coisa, o efeito disto, dessa realidade expressa por Paulo nesses dois versículos, 21 e 22, refletirá na sua conduta perseverante para enfrentar as dificuldades sem se apartar do Senhor. Você pode até cambalear, você pode até se sentir-se fraco, você pode até estar abatido, mas você supera, porque você tem o Consolador, o Ajudador, o Fortalecedor no seu coração e ao seu lado. Este é o efeito, a consequência de nós sermos ungidos, selados e penhorados pelo Senhor. Glória a Deus. Gostaria de fazer uma oração com vocês. Entendam isso. Pertencemos ao Senhor, a igreja do Senhor, sendo chamado, o seu ministério é do Senhor, e nada, nenhuma dificuldade vai te parar, porque a unção, o selo e o penhor vai refletir principalmente na sua capacidade de vencer as tribulações e de perseverar, em o nome do Senhor Jesus. Guarde essa palavra no seu coração, e eu quero te convidar para fazer uma oração neste momento, em o nome do Senhor Jesus. Senhor Deus e Pai, neste momento, em o nome do Senhor Jesus, eu quero te glorificar pelas verdades, Senhor Deus, que nós aprendemos aqui nesta noite, nesta breve meditação da sua palavra. Senhor, nós fomos nesta noite esclarecidos pelo Senhor, de que o Senhor nos separou, ou seja, nos ungiu. Nós somos esclarecidos pelo Senhor, que o Senhor nos selou. É a assinatura do Senhor sobre nós, que como a sua propriedade. E também, Senhor, o Senhor deu o seu Espírito Santo em nossos corações, derramou o seu Espírito Santo em nós, como garantia, Senhor Deus, de que somos a sua herança. A sua propriedade o Senhor retornará e tomará posse do que é seu, plenamente e definitivamente. Pai Santo, eu quero te glorificar, porque com esta consciência, sabendo disso, a quem pertenço, e ao Consolador que está ao meu lado, ao Consolador que está ao nosso lado, poderemos chorar, sofrer, gemer as dores, mas jamais seremos apartados do Senhor, porque, Senhor meu Deus, a sua graça está sobre nós. Obrigado, Pai, por tamanha revelação e graça sobre nossas vidas, em nome de Jesus. Amém.